Olá, olha só, a gente trocou de ares aqui, saímos do estúdio, viemos para essa linda locação, para esse resto de semana especial aqui, para falarmos de Natal. Nessa semana a gente vai relembrar a história do Natal, a história do nascimento, do motivo do Natal, que é Jesus Cristo, e vamos também ter lindas conversas com convidados incríveis, conversas natalinas. Tudo isso para trazer muita paz, muito amor e o Espírito Santo para a sua vida, para dentro da sua casa, para que juntos a gente possa aprender junto com essas lindas histórias que vamos acompanhar aqui. Como sempre, a gente tem um lindo presente para você. Eu quero te mostrar aqui, ó, essa revista Ensinos de Jesus. É o nosso presente para você. Vai chegar aí na sua casa de forma completamente gratuita. É só você ligar para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121. Conseguiu anotar aí o telefone? 0 Operadora 12 2127 3121. Tem também o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, o WhatsApp está aparecendo aqui no seu vídeo e você vai receber gratuitamente essa revista que traz os ensinos bíblicos de Jesus até a sua vida. Você vai poder aprender muito com esse material e inclusive distribuir esse conhecimento com quem você tanto ama. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Você fica agora com uma mensagem especial de Natal, relembrando essa linda história do nascimento de Jesus e na sequência tem uma conversa incrível aqui no Identidade para você. Até já! Era uma noite como outra qualquer, até que bateram na porta dele. O dono da casa foi atender desconfiado porque não estava esperando ninguém. Ele viu um homem e uma mulher, parecendo andarilhos, o que era preocupante porque, a julgar pelo tamanho da barriga da mulher, muito em breve a família estaria maior. Estavam em busca de um lugar para ficar, porque as hospedagens de Belém já estavam sem vagas. E se o bebê nascesse naquela noite? E se a mulher morresse ali, na manjedoura dele, por alguma complicação no parto? Como iria ceder um espaço da própria casa para pessoas que não eram familiares? Olhando Maria, o anfitrião se lembrou das palavras que sempre ouvia da mãe enquanto crescia. Você nunca sabe quem Deus vai colocar no seu caminho. Esteja de portas abertas. Através de um ato de fé e amor ao próximo, o anfitrião deixou José e Maria entrarem. O que ele não sabia, porém, é que Deus, em breve, estaria pessoalmente ali na manjedoura que ele arrumou para desconhecidos debaixo do próprio teto. Um gesto altruísta, um socorro que salvou 2 famílias. Um dia que para sempre é celebrado pela nova vida que venceu a morte. O Identidade está começando. Já de volta aqui o Identidade, você que ligou a sua televisão agora, sim, estamos num cenário diferente. É uma semana que a gente vai ter aqui pela frente, toda especial de Natal, com conversas muito bonitas, inclusive, muito propícias para essa época do ano. Hoje, por exemplo, a gente está falando de um carinho, de um cuidado, de um amor muito grande. A gente está recebendo aqui o Rogério e o Valdir. Rogério e Valdir. Aprendi direitinho, então, antes de começar a gravar. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. O Rogério fez uma doação de órgão para o Valdir. Vamos explicar como foi essa doação, né? Então, o Valdir teve um problema de cirrose, uma cirrose que até por uma questão genética, né, Valdir? Você estava até me contando que você tem um outro irmão que também passou por um problema no fígado. E aí você precisava, por causa dessa cirrose, de uma doação de órgão. Antes de propriamente o Rogério entrar nessa história aqui, como é que você recebeu a notícia? Poxa, eu tenho um problema tão sério que eu vou precisar, né, viver a doação de um órgão. Você pensou, poxa, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir alguém? Será que vai um órgão chegar pra gente, pra mim? Porque a gente ouve, né, que essa fila para uma doação é uma coisa muito gigante. Como é que foi receber essa notícia? Na verdade, eu fiquei numa fila, né, e essa fila de transplante se chama MELD.
E foi uma espera assim muito dolorosa, né? Porque eu passei por uns momentos muito difíceis e a gente era leigo, né, nessa área de transplante. E quando nós fomos conversar lá no Hospital das Clínicas, referente à doação, né, de intervivo, nossa, foi uma alegria enorme. Eu comecei a chorar, eu senti uma alegria assim, que não tem tamanho, não tem explicação, né? De saber que eu ia ser transplantado num intervivo, né? E até o momento o meu cunhado sabia que o meu cunhado queria doar, mas não sabia se seria ele mesmo, né? Deixa eu até explicar para o pessoal que está em casa. Eu acabei de aprender aqui antes do programa começar. Existem duas formas, né, de alguém receber um transplante de um órgão. Então, quando alguém morre e aí é um doador, aí os órgãos que estão com a possibilidade de serem doados, né? Então, esse transplante é chamado de transplante de cadáver, porque alguém morreu e esses órgãos vão ser transplantados em alguém ou muitas pessoas que têm necessidades. Agora, existe o transplante, que foi o que aconteceu aqui, transplante intervivo. Então, são duas pessoas vivas e vai acontecer um transplante entre essas duas pessoas. E aí foi o fato que aconteceu aqui. Mas você também chegou a ter essa possibilidade de fazer um transplante de um cadáver, né? Mas o fígado não funcionou, é isso? Sim, veja bem, quando surgiu essa doação do cadáver, fizeram toda a preparação, né? Toda a preparação, me ligaram, falaram que era para mim estar lá no hospital tal hora, né? E no momento do transplante, porque eles fazem todos os testes, né? Para saber se o fígado que vai vir para mim está bom. E no momento de fazer essa cirurgia do transplante, disseram que o fígado não estava bem. Não estava, acho que até pior que o meu, né? Vamos dizer assim. Então não houve o transplante de cadáver. Você se preparou para a cirurgia? Fui preparado. Mas acabou que a cirurgia não aconteceu. Não aconteceu. E aí você aí de casa deve estar perguntando, tá, mas quem é esse Rogério, né? Por que o Rogério era compatível? Pois é, Rogério, cunhado do Valdir. Então, Rogério tem uma irmã com a qual o Valdir se casou. Você disse que desde o início o Rogério queria ser o doador. Por que você teve essa vontade, Rogério? Quando nessa história que quando você descobriu, né? Vocês descobriram como família que poderia ser, esse órgão poderia vir de alguém vivo, quando é que você falou, poxa, de repente eu posso ser esse doador? Acompanha a história desde o começo, né? Eu e minha irmã, a gente é muito próximo, muito ligado e desde sempre. Então, a vida do Valdir e dela, desde o início a gente está ali participando do namoro, o casamento. E quando veio a situação, né, do problema do fígado do Valdir, houve uma comoção muito forte, né? E eu fiquei muito preocupado, óbvio, né? E quando veio a situação de que poderia ser um intervivo, eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou, né? Minha irmã até comentou, eu posso ser. A gente falou, não faz sentido. Você e o Valdir, os dois com riscos, né? E tudo mais. Falei, eu vou. Por participar, por saber da necessidade, por ter o amor por eles, né? E aí, chegando no hospital, inclusive, o hospital é muito transparente, foi muito transparente comigo. Primeira reunião que eu tive com o diretor da área foi terrível, porque ele deixou muito claro de todos os riscos. Ele não falou que eu poderia curar o Valdir, ele falou só do risco que eu tinha. Porque naquela hora o hospital não está preocupado com o Valdir, né? O hospital está preocupado com o doador. E para ter certeza de que você não está sendo iludido, né? Você sabe exatamente todos os riscos que você está correndo por fazer essa ação. E aí e os riscos são muitos, Rogério. Né, que eu fui na reunião esperando, olha, você realmente vai poder curar o Valdir. Não, eles falaram de todos os riscos que eu tinha como doador, né, de risco de vida. E no momento, quando eu fui nessa primeira reunião, o hospital comentou que, ok, você fez a reunião, mas você inicialmente não vai começar o processo porque a gente precisa do irmão do Valdir, que tem mais chances, né, por ser de sangue, o Valdir tem um irmão gêmeo, né. Então, iam passar primeiro com os irmãos, verificar primeiro quem poderia ser o voluntário, né?
para passar pelos exames e seguir. Né? E aí eu fui embora, meio chateado, e na mesma semana eu comentei com uma amiga muito próxima que trabalhava comigo, falando que eu sentia que eu ia ser o doador. Falou, olha, o hospital não permitiu, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer. E aí passou, depois de uns 3, 4 meses, eles me chamaram porque os irmãos do Valdir não puderam por algum problema de gordura no fígado, algum problema de saúde de cada um deles. E eu passei por todos os processos. Agora, bom, para o Valdir é uma cirurgia arriscada, é um transplante, mas não tinha muita alternativa, né? Você tinha que estar lá, era a sua chance de viver, fazer esse transplante. Para o Rogério, você podia decidir não estar lá, mas você queria salvar a vida do seu cunhado. E aí você estava lá, os dois correndo um grande risco. Como é que estava a sua irmã, a sua esposa nesse negócio? Porque duas pessoas de extrema importância para a vida dela, na mesa de cirurgia, correndo riscos e simultaneamente, porque a cirurgia é simultânea, né? Eu fico assim pensando, né? Como eu estava numa maca já indo para a cirurgia, inclusive o Rogério foi primeiro que eu, né? Então eu estava muito apreensivo do Rogério, né? Passar por tudo isso, né? E eu fiquei pensando ali também, né? A minha esposa, né? O marido e o cunhado e o marido, né? Indo para a mesa de uma cirurgia, de um transplante. É algo assim surreal, sabe? Mas elas sempre foram muito fortes. Minha irmã assim, tem uma característica que eu reconheço na minha irmã, é a fortaleza. E trouxe para minha mãe também essa fortaleza. A gente também é cristão, né? E Deus acima, né? Nesse momento com a gente, né? Não acima, mas com a gente, né? Então eu acho que elas, pelo menos pra gente, elas traziam muita fortaleza, muita força. E foi uma forma da gente também estar bem, tá forte, tá segurando ali e acreditando, né? Porque acho que todo o processo é de acreditar que vai dar certo, que vai ter a cura. E teve a cura, né? Eu sei que você, Rogério, passou, além de todo esse teste físico, muitos exames, né? Você estava me contando, até odontológico, teve uma avaliação para ver se não tinha nenhuma infecção odontológica. Então, são os mínimos detalhes para ver se esse órgão vai funcionar em outro corpo e também se você vai resistir a passar por essa cirurgia, né? Agora, também um acompanhamento emocional muito grande, para que realmente você tenha consciência do que você tá, da atitude que você está tendo. E não só impulsionado por fazer uma boa ação, mas muito, muito consciente. Agora, como é que foi para você, Valdir? Poderia ter acontecido alguma coisa com ele? E saber que ele está fazendo esse ato para salvar a tua vida. Como é que você estava nesse sentido antes de ter certeza que daria certo? Eu estava muito preocupado, né? Porque houve uma possibilidade de um transplante de cadáver, né? E não ia envolver o Rogério, né? Então, quando não deu certo e ele já estava querendo ser o doador, então eu fiquei apreensivo, né? E que nem o Rogério falou, eles foram assim umas palavras muito fortes para a gente, né? Referente à cirurgia. Mas eu fiquei muito preocupado. Eu confesso que fiquei bastante preocupado com a vida dele, né? É que nem você falou, né? Eu já tinha que passar por aquilo, né? De um transplante. Ele decidiu passar por essa cirurgia? Ele decidiu, né, arriscar, né? Porque você está arriscando a vida, né? É uma cirurgia de porte alto, né? Então, fiquei muito nervoso, fiquei apreensivo, sim, viu? Mas graças a Deus os dois estão bem, estão aí com saúde plena, né? O transplante foi um sucesso. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta eu quero entender como é que funciona essa história, né? Porque saiu um pedaço do fígado do Rogério e está aí dentro. Como é que isso funciona? Como é que foi a recuperação? E qual o sentimento depois de que tudo isso deu certo? Né? Então, um intervalo rápido, a gente volta com essa linda história aqui no nosso especial, essa semana especial de Natal aqui do Identidade. Até já. De volta aqui ao Identidade, a gente está recebendo o Rogério e o Valdir, cunhados, que têm uma ligação, inclusive, muito forte, porque aconteceu um transplante aqui, né?
O Valdir precisou de um transplante de fígado e o Rogério foi o doador. Vamos falar do processo de preparação antes do dia da cirurgia. Como é que você se preparou, Rogério, para viver esse momento onde você corria riscos, mas também queria muito que fosse um sucesso a cirurgia? Eu sei que tem um fato muito interessante aí dessa preparação, uma técnica que você mesmo criou, né? Sim, é um ser, né? O meu fígado faz parte, é vivo, né? E eu conversava com o meu fígado para ele ficar bem. Eu falava, você vai sair daqui e fique bem com o Valdir. Você vai morar numa outra casa. O Valdir é corintiano, eu sou São Paulino, você vai fazer ele tornar-se São Paulino um pouco. Entendi. Então eu conversava mesmo, e conversas sérias, profundas, e uma parte de mim porque ia fazer parte do Valdir, né? E porque fazia parte. Eu tive também processo também com psicólogo durante todo o processo, né? Mas eu também adotava algumas técnicas para que eu ficasse tranquilo, né? Com força, tranquilo, e que desse tudo certo também. Vocês chegaram a conversar juntos? Eu imagino que sim, né? Como é que foram essas conversas? Então, eu lembro que no dia da cirurgia, né, antes, foi chamado para fazer a cirurgia, nós ficamos juntos no quarto das clínicas, no Hospital das Clínicas, né? E passamos a noite juntos lá, né? E aí de manhãzinha, logo cedo, chamaram para a cirurgia, né? Que nem eu tinha falado antes, o Rogério foi e depois eu fui. Então foi assim foi até gostoso, né? A gente conversou bastante, né, no quarto antes da cirurgia à noite. E foi muito gostoso, assim, um papo, uma conversa de cunhado, de irmãos, né? Nem cunhado, né? É um irmão para mim, eu considero o Rogério como meu irmão, não um cunhado, né? Mas foi assim, sabe? Foi muito bom porque nós ficamos juntos, né? Ficamos ali conversando sobre o transplante, a gente não conseguia dormir, só pensava no transplante. Com certeza. Mas foi muito assim, a gente até ficou tranquilo, né? Porque colocou a gente junto, né? Então a gente ia dando uma força um por outro, né? Para a gente passar por isso, né? Juntos, né? Que tudo ia ficar bem no final e tudo ia ficar bem. Você teve essa mesma sensação Sim. dessa noite, Rogério? Eu tinha certeza que ia dar certo, tinha certeza. Fé absoluta. Era muito certo, né? Eu sabia que ia ser difícil pós, né? Para entender tudo o que se passava e fisicamente, realmente foi muito difícil, né? O depois. Você se recuperar e depender, eu já morava sozinho, e aí fui para casa dos pais, e a dependência total no início, né? Mas eu tinha certeza que ia dar certo, né? Como eu tinha certeza antes de saber que eu ia ser o doador, né? Eu tinha certeza que eu seria o doador. Então, a gente nunca realmente teve uma conversa os dois juntos, sempre era com a família, mas nessa noite do transplante a gente conseguiu se curtir, conversar e passar muito essa força, essa certeza de que ia dar certo. Então, acho que foi uma noite que a gente teve ansiedade, foi no dia 10 de abril de 2011, e no dia 11 a gente fez a cirurgia. E os dois conseguiram, acho que, passar a força um para o outro, acho que teve um momento muito importante. Assim. Foi um momento assim de a gente ficar mais unido, né? E ficar mais unido, que a gente já era unido, né? A gente ficou mais unido ainda, né? Até hoje a gente tem uma união que é difícil um cunhado, né? Ter assim uma união que nem a gente tem, né? É muito difícil, né? Você estava me explicando, né? O fígado é um dos únicos órgãos onde existe essa regeneração. Então a cirurgia acontece assim. Não sei se exatamente todos os casos, mas pelo menos, né, o que você estava me dizendo do caso de vocês. Então retira-se 60% do fígado do doador. E aí esse 60% então é transplantado para quem vai receber esse órgão. Então, 60% do fígado do Rogério foi retirado naquela cirurgia e passado, então. Agora, aí ele se regenera depois de 3 meses, né? Então, tanto esses 60% viraram 100% com o Valdir e os seus 40% que sobraram viraram 100% também. Depois de 3 meses também? Também. E aí, eu imagino que o processo de recuperação muito difícil, como você estava dizendo, Rogério, para os dois, né? Foi. Dependência total ali para a recuperação. Assim, na minha opinião, eu acho que foi mais difícil para o Rogério, né? A recuperação dele, né?
Porque eu, assim, eu já tinha, assim, um histórico, assim, mais de hospital, né? Agora o Rogério não, né? Então, eu acho que para ele foi mais difícil a recuperação para ele do que a minha, né? Na minha opinião, eu acho que foi, né, Rogério? Eu acho, porque eu estava saudável, de repente eu estava ali, né, na dependência total. Mas foi muito rápido, eu fiquei no hospital, fui para UTI, porque tem todo o acompanhamento, é normal, processo todo normal. Mas eu fiquei de segunda de cirurgia até sexta-feira no hospital, e depois eu fui para casa. Então, aí a recuperação foi mais em casa. Então foi difícil, mas foi na minha casa, né? Então, com a minha família e tudo mais, né? E depois da cirurgia, né, aí eu fiquei ainda um mês internado, né? Ele ficou uma semana, né? Uma semana e eu fiquei ainda um mês internado, né? Aí eu ia visitar o Valdir às vezes. E aí, fígado, como é que tá? Tá tudo bem na casa nova? Se comporte. Ó, do mesmo jeito que você estava comportado comigo, se comporta com ele. E no hospital também tinha muito assim, né? Os médicos, né? Falavam assim, nossa, o seu cunhado, né? Eles não acreditavam, né? Que um cunhado tinha feito a doação, né? Pro cunhado, né? E parece que era uma coisa assim inédita no mundo, né? Olha, acho que não deve ter muitos mesmo não, viu? Não deve ter muitos mesmo Sabe, porque não. no começo eu tinha vergonha é uma cicatriz grande que a gente tem, né? Aqui. E eu tinha um pouco de assim, não sei se, um receio de mostrar, tipo, na academia, você vai tirar a camisa e põe na praia, tipo, eu tinha uma certa preocupação. Depois, quando eu assimilei a história e falei, realmente, era uma história de caso de sucesso, era uma história de amor, de Deus, e eu comecei a ter orgulho da cicatriz, porque é uma marca muito importante pra gente, né? O Valdir tem também, eu também tenho. A mesma marca, o mesmo fígado e uma história linda aí. Muito bonita mesmo, e por isso que a gente quis trazer vocês aqui nesse especial de Natal, porque Natal é Jesus, é o nascimento dele, é a possibilidade que a gente tem de ter a vida eterna, porque ele nasceu nesse mundo e morreu por nós. E Natal é uma data, talvez de todas as datas comemorativas que a gente tenha, o Natal é a data mais família, né? É assim, você não quer estar longe da sua família, das pessoas que realmente importam no Natal. E família é muito mais do que um laço de sangue, né? Família são pessoas que se agregam em torno de um sentimento que é o amor mútuo. E eu acho que essa história de vocês representa muito isso. Eu sei que o Valdir considera, quando existe um transplante, né, as pessoas consideram, poxa, existiu um renascimento. Muitas vezes alguém deixou de viver e alguém teve a possibilidade de viver. Nesse caso, alguém corria riscos, mas quis que esse renascimento acontecesse. Eu sei que vocês até celebram, né? Esse renascimento do Valdir, essa situação que deu certo, tem uma marca muito bonita, mesmo física, de que isso aconteceu. Como é que vocês celebram esse momento? O Rogério, ele sempre posta ele posta mais do que eu. Às vezes ele lembra, né, da data de aniversário do transplante. Do renascimento. Do renascimento, porque a gente comemora, né, duas datas aí, né, dia de aniversário e a data do transplante, né. Então, geralmente, quem lembra mais é o Rogério, né, que lembra mais a data do aniversário do que eu. Às vezes até esqueço, né. Mas o Rogério não, o Rogério sempre... Eu faço questão, porque é uma história muito bonita, né? É verdade. Então, como não lembrar? A gente passa por tanta história, né? Eu falo assim, lembra a data, né? Porque esquecer a gente nunca vai esquecer na vida, né? O que o Rogério fez, pra mim, ele salvou minha vida, né? Então é um gesto de amor que não tem igual. Jamais vai ser esquecido. Jamais eu vou esquecer. Que lindo o amor que une essa família, que bonita a história de vocês. Eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui e dividido com a gente essa história que de repente pode motivar outras pessoas a terem atos tão bonitos quanto. Um Feliz Natal para vocês, que essa família continue sendo tão abençoada a cada dia como foi até agora. Amém. Obrigado, viu? Adoramos estar aqui, dando esse depoimento, né? E até incentivando a outras pessoas, né? Fazer esse gesto bonito que o Rogério fez. Porque doar é vida, né? Você está doando uma vida para outra pessoa, né? Que está necessitando de um transplante. Então, eu acho que é bonito o trabalho de vocês, a divulgação é muito importante, né? E eu acho que tem que ter muito mais a divulgação, né? Porque transplante, doação de órgão é muito importante. Salva uma vida. Salva uma vida.
Muito obrigado. Obrigado a você também. A nossa semana aqui, nessa casa diferente, especial aqui do Natal, tá só começando. Espero você durante toda a semana aqui junto comigo, todas as noites, às 11h30 da noite. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau.